Aleluia, glória a Deus, aleluia. Bom dia, igreja amada de Jesus. Quantos estão felizes com o Senhor? Glória a Deus. Dá um abraço ao seu irmão e se assenta. Vai se tomando seu lugar. Muito obrigado, gente. Vocês são sensacionais. Que negócio que tá ficando bonito aí, viu? Eita, rapaz. Que legal. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes com o Senhor? Glória a Deus. Muito bom estarmos nessa manhã. Hoje é dia de ceia, hoje é dia especial. Dia de festa, amém? Glória a Deus. Estatuto perpétuo é para todas as nossas gerações. Uma ordenança do Senhor Jesus Cristo, que nós celebremos a ceia do Senhor todas as vezes que nos reunirmos como igreja. É por isso que nós estamos aqui hoje, como corpo, como igreja, como família, para celebrar esse dia tão maravilhoso. Amém? Vou pedir os meus irmãos para colocarem. Pode pôr aqui embaixo mesmo, tá bom? Para ficar perto do povo. Glória a Deus. Aleluias. Muito bom. Glórias. Deixa eu pegar aqui minha. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia, por favor. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11. Abre lá. Bom. Todos acharam? Diz assim, ó, versículo 23, versículo 23, versículo 24, versículo 25. Ok? Todos acharam aí? Vamos ler. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ou o que eu entreguei a vocês foi o que eu recebi do Senhor. Que o Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo, Pai amado, eu quero lhe render graças nessa manhã. Eu acredito, Senhor, que essa é mais uma manhã de milagres. Eu acredito que essa é mais uma manhã, Senhor, de transformação na vida de quantos dos nossos irmãos, na minha própria vida, porque a sua palavra será semeada e essa semente cairá num solo fértil. O nosso coração está preparado nessa manhã para receber a sua palavra. O nosso coração está aberto. Nós nos desarmamos, nós abrimos mãos de tudo que é natural, de tudo que é terreno, para receber a boa semente espiritual que é lançada, Senhor, que é a sua palavra. A sua palavra ela é poderosa, a sua palavra ela penetra dentro de nós, a sua palavra ela vai gerando transformação a partir do nosso coração e vai ganhando todo o nosso ser. A sua palavra ela vai manifestando a sua graça, a sua glória, o seu poder através de nós, vai transformando também o ambiente à nossa volta. A sua palavra, ela transforma, ela dignifica, ela traz de volta, Senhor, toda a clareza de tudo que nós somos em Ti. Portanto, estamos aqui para receber essa boa palavra, que é uma semente que vai transformar a nossa vida para sempre. Eu lhe dou graça pelo seu poder, pela obra de Cristo na cruz do Calvário, pelo Espírito Santo, que é o nosso ajudador, o nosso conselheiro, que é aquele que está conosco até a consumação dos séculos. E através dele somos inspirados, somos fortalecidos diariamente, em o nome de Jesus, meu Pai. Eu quero lhe agradecer por cada milagre que acontecerá nessa manhã, pela manifestação do seu poder no nosso meio, nessa manhã. Será assim porque a sua presença já está aqui, manifesta em nosso meio. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, o Senhor nos garantiu que estaria também aqui manifesto na nossa presença, em nosso meio, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem investido em nós, em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Talvez você tenha pensado, o pastor já vai começar hoje pela ceia. Não, eu quero pregar sobre a ceia hoje. Amém?
Glória a Deus. Então, esse é um momento maravilhoso da igreja, a gente precisa ter entendimento, discernimento. Não é mais um ato religioso que a gente faz. Tem que ter saber o porquê das coisas. Eu estava conversando com um professor ontem, que me ligou, me mandou uma mensagem, professor do Rema, está em outra cidade, e ele me perguntando acerca de uma determinada matéria, sobre um determinado comportamento do crente. Na verdade, acerca da vida de prosperidade, como nós devemos agir em relação nos comportar em relação ao nosso pedido a Deus, como nós devemos agir. Então, existem 3 coisas básicas que você, crente, precisa saber em relação à vida de prosperidade. Primeira delas, que aquele que pede, recebe. Amém. Se você não pedir, vai ficar desejando a vida toda e nada vai acontecer. Então a Bíblia diz, peça, mas peça com fé. E aquele que pede, recebe. Muitos de nós temos nos perdidos em princípios tão básicos, tão elementares. A gente fica assim, eita, ó, tô crendo, vai chegar um carro. Ele vai ficar crendo o resto da vida, porque ele não pediu. Alô? Então a primeira coisa, pai, me dá um carro. Pensa você chegar diante do seu pai e ficar assim, eu quero tanto iogurte, mas não pede. Um pai natural, falando. E seu pai diz, esse menino está ficando doido, quer ficar olhando para mim e fazendo assim? Mas se você chegar e diz, pai, eu queria tomar um iogurte na sua casa. Ele diz, tome, meu filho. É assim que funciona com Deus. Você pede e recebe. Jesus disse, peça em meu nome, e o Pai o fará, para que a sua alegria seja completa. Então, o primeiro princípio é pedir. Mas nós sabemos que entre o pedir e o receber, existe uma oposição, sempre, que é Satanás. Satanás está no mundo jaz o maligno, ele vai tentar de alguma maneira. Não é que ele vai impedir Deus, ele vai impedir a gente de receber. Porque o receber também faz parte da ação da fé. E eu preciso estar ligado, eu tenho que combater o bom combate da fé na minha mente, para Satanás não roubar, ou não me tirar do endereço de entrega. Eu fiz o pedido, Deus disse, eu vou liberar, onde é que você está? Estou assim, assim, assim. Ele, pronto, estou mandando para ir. Mas nesse meio de caminho, antes de chegar, Satanás pode tirar você desse endereço e te colocar em outro. Eu não sei se você entendeu o que eu quis dizer, mas eu vou dizer mais claro. Você diz, pai, eu vou receber por isso, por isso, por isso. E no meio do caminho você mudou de opinião. Ah, não vai chegar. Ah, e mudou de endereço. Aí chegou a mercadoria e você não estava. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que impedir que Satanás possa me roubar a minha bênção. Então eu posso, na autoridade do nome de Jesus, falar para Satanás, Satanás, eu paraliso todas as suas ações agora, na autoridade do nome de Jesus, que possa impedir com que as bênçãos de Deus se manifestem na minha vida. Você pode utilizar-se da autoridade do nome de Jesus. Então a primeira coisa é pedir, segundo, usar a autoridade do nome de Jesus. Em terceiro lugar, a Bíblia diz que Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. E assim como os demônios agem contra você, os anjos estão trabalhando a seu favor. Amém. Então se você pega a palavra de Deus, diga a palavra de Deus, a palavra que sai da boca de Deus, e ela declara, e você declara essa palavra saindo da sua boca, você está concordando com Deus. Você está falando o que Deus diz. E os anjos vão entender aquilo como sendo palavra de Deus. Porque a palavra que sai da boca de Deus dá ordem aos anjos a teu respeito. Está entendendo isso? Então são 3 passos. Mas nós estávamos falando sobre isso. E eu entrei nisso tudo aqui só para falar isso. Ó. Mas eu sei que alcancei alguém, está tudo certo. E esse é o processo de você ter uma vida de prosperidade. Se você fizer isso continuamente, você vai ver que as coisas vão funcionar na tua vida. E eu estava conversando com esse professor que me perguntava como era isso, como é que eu entendia isso. E eu estava explicando, eu falei, mas mais importante de tudo isso é você saber que é filho. Por quê? Porque melhor do que você aprender uma prática de uma coisa, é você saber como as coisas funcionam. Sim ou não? Sim. Por exemplo, você não ensina um cachorro a latir. O cachorro nasceu, eu tenho que passar ali 3 meses fazendo com ele. Uau, 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 uau. Eu preciso fazer isso? Não, ele só precisa saber que ele é cachorro. Porque é natural para o cachorro latir. Agora, se você pegar um cachorro e botar criado com outro bicho, pode ser que ele demore. Porque ele não vai saber quem ele é. Mas se ele estiver no meio dos cachorros, pode ter certeza que ele vai latir. Sim ou não? Porque é natural. Da mesma maneira para nós crentes, é natural andar em prosperidade. Então é bom eu saber como essas coisas funcionam. Mas se você souber que é filho de Deus, a prosperidade já se manifesta. E todas essas coisas você já faz automaticamente, mesmo sem saber das práticas. Assim também é a ceia. Mais importante que você vir para cá e comer o pãozinho e tomar o suco é saber por que você está fazendo isso. Qual é o objetivo de tudo isso? A gente vê que apesar do Senhor, essa é uma das ordenanças para a igreja do Senhor Jesus Cristo,
E apesar de ser uma ordem direta de Jesus, não foi nenhum dos discípulos, dos 12, que teve a maior clareza acerca da ceia. Foi exatamente o apóstolo Paulo que não andou com Jesus aqui na terra. Por quê? Porque isso mostra que o significado da ceia fica mais claro ainda depois da ressurreição do que antes dela. Então, depois da ressurreição, a pessoa que mais teve contato com Jesus foi Paulo, e não os apóstolos. Amém? Paulo diz, eu recebi do Senhor. Como é que ele recebeu do Senhor? Se você for ler o livro de Atos, você vai ver que teve momentos que o próprio Senhor Jesus sentou do lado dele e disse, abre o ouvido aí que eu vou te falar. Em outro momento ele disse, eu fui arrebatado ao terceiro céu, e eu andei lá em cima e eu vi coisas, e ouvi coisas que são indizíveis aos homens. Ou seja, o apóstolo Paulo teve experiência com o Senhor Jesus Cristo, ao ponto de dizer, Jesus, vamos ali que eu vou te mostrar uma coisa. E levar ele lá no céu para ver coisas e dizer coisas que ele não conseguia transmitir com palavras. Então, a revelação do apóstolo Paulo acerca dessas coisas era algo extraordinário. E ele tenta transmitir isso para a gente de uma clareza muito grande. E é o que nós vamos tentar entender hoje. Então a primeira coisa que ele diz é que o que eu recebi do Senhor foi o que também vos entreguei. Ou seja, o Senhor me falou e eu falei para vocês. Eu recebi do Senhor, eu transmiti para vocês. Eu não criei nada, eu não inventei nada, eu não acrescentei nada. Eu recebi do Senhor e eu também vos entreguei. Então fica para nós uma responsabilidade de pegar o que Paulo recebeu e transmitir para vocês. Sem acrescentar nada e sem tirar nada. Amém, olha de mim. Aleluias. Ele diz que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, este é o meu corpo, que é dado em favor de vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo também, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Então veja, Jesus escolheu um momento certo para ensinar sobre isso. E a Bíblia diz ali, que Paulo diz que foi na noite em que ele foi traído. Muitas vezes a gente é talvez levado a pensar que aquela foi a única ceia que Jesus participou. Jesus participou de ceias todos os anos desde a sua infância. Porque ele era judeu. E os judeus tinham esse costume, essa tradição, essa ordenança do Senhor. Então ele todos os anos participava dessa ceia. Depois dos 30, quando ele foi ungido, ele continuou participando. Provavelmente essa devia ser a terceira ou a quarta ceia que ele participava com os seus discípulos. Pelo menos. Porque nós estamos falando de um período de festas, que é a festa dos pães asmos. Que era a festa que eles comemoravam continuamente, todos os anos, a libertação que eles tiveram do Egito. Então, para que a gente entenda um pouco o que aconteceu naquela noite, a gente vai ter que voltar lá e ver o que Jesus de fato falou na noite em que ele foi traído. Então, para isso eu quero que você volte a Lucas, por favor, capítulo de número 22. Lucas 22. Glória a Deus. Versículo 7. Diz assim, ó. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermentos, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo, vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que preparemos, Senhor? Perguntaram ele. E ele respondeu, ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E diga ao dono da casa, o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes, no qual podereis comer a Páscoa com seus discípulos. E ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada, façam ali os preparativos. E eles saíram e encontraram de fato tudo como o Senhor Jesus havia lhe dito. Então, prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus discípulos, ou seus apóstolos, reclinaram-se à mesa. E lhes disse Jesus, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês. Então, aquele momento tinha um momento significativo, tanto para ele quanto para os seus discípulos. Tanto para ele quanto para nós. Afinal de contas, é um momento que está descrito em todos os evangelhos. Não é porque era apenas uma Páscoa, era aquela Páscoa. Ele já tinha comido outras, mas naquele momento ele diz, eu esperei a minha vida inteira para esse momento, para comer
esta Páscoa com vocês. Por quê? Pois eu lhe digo que não comereis dela novamente até que ela se cumpra no reino de Deus. Olha que coisa interessante que Jesus disse. Jesus disse, chegou o momento, a Páscoa está pronta. Ele disse, vocês não sabem o quanto eu esperei por essa hora. Vocês não fazem ideia como eu estava desejoso de sentar nesse momento com vocês e comer essa Páscoa com vocês. Senhor, por quê? Não é uma Páscoa como toda outra. Ele disse, essa vai ser a última até que se cumpra tudo o que ela representa no reino do Espírito. Isso mostra que até aquele momento, aquela Páscoa era apenas representativa. E que tinha algo para acontecer dali em diante. E que tinha algo que ia acontecer que ia de fato transformar a vida daqueles homens. E de certo também transformaria a nossa vida. Ele disse, olha, vocês não vão comer outra, essa é a última. Até que isso se cumpra no reino do Espírito. Então, Jesus, depois de haver falado isso, recebendo um cálice, ele deu graças e disse, tomem isto e partilhem uns com os outros. Diga comigo, uns com os outros. Pois eu lhe digo que não bebereis outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Então, tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Então, Jesus chega lá e diz, olha, eu estava com muita expectativa de comer essa Páscoa, porque essa é a última que vocês vão comer até que essa Páscoa se cumpra no reino do Espírito. Aí ele tomou o pão e disse, vocês sabem o que é esse pão? E vocês sabem se eles tinham uma resposta para aquilo? Será? O que é que vocês acham? A Bíblia não diz, está intrínseco ali. Mas de fato Jesus disse assim, você sabe o que significa esse pão? Qual deve ter sido a resposta dos discípulos? Olha, para quem está continuamente fazendo aquilo, ou repetidas vezes fazendo, de certo eles sabiam por que eles faziam. E os judeus de fato celebravam a Páscoa com um objetivo simples. Se você voltar lá em Êxodo, no capítulo 12, você vai ver que o povo do Egito estava aprisionado, estava escravizado, estava oprimido, e Deus levantou um libertador. Mas para que esse libertador pudesse ter êxito na sua conquista do império das trevas, arrancando com mão poderosa o povo de Deus daquele inferno e trazendo de volta para uma terra prometida, necessário foi que Deus lançasse pragas sobre o Egito. E a última praga dizia respeito à morte. O último inimigo a ser vencido era a morte. E naquele momento, Deus falou para Moisés, Moisés, faz o seguinte, eu vou acabar com essa escravidão hoje. E o último inimigo a ser vencido é a morte. Então faz o seguinte, pede para se matar um cordeiro macho. Pega esse cordeiro e guarda ele na casa do pessoal até que chegue no 4º dia, no 10º dia do mês, que é uma sexta-feira, no crepúsculo da tarde, às 3 horas da tarde, esse cordeiro deve ser imolado na presença de todo mundo. Todo mundo precisa ver esse cordeiro ser imolado. E no momento que esse cordeiro for imolado, o seu sangue será aspergido nos portais das portas, nos umbrais, das portas e das janelas. A sua carne deve ser parada no fogo. Ninguém pode comer essa carne crua, ninguém pode comer essa carne cozida com água. Essa carne precisa ser queimada, tostada, esturricada no fogo. Tudo, desde a cabeça, as vísceras, não deve ficar absolutamente nada. Depois que essa carne for comida, vocês vão comer à noite toda, já com a sandália nos pés, já com o manto nas costas, preparados para sair dessa angústia que vocês estão vivendo. Se sobrar alguma coisa, queima tudo, não deixa um pouquinho de nada, queima, porque esse dia vocês vão sair e vão celebrar para sempre a libertação que vocês, do cativeiro do qual vocês viveram a vida inteira. Agora veja, Jesus disse, nunca mais vocês vão comer dessa Páscoa, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então mostra que essa Páscoa representava algo a se cumprir no reino de Deus. Então se a gente volta para a história do povo de Israel escravizado no Egito, e sendo liberto por mão poderosa por meio de Moisés, era apenas uma representação daquilo que um dia se aconteceria de fato no reino de Deus.
O cordeiro a ser imolado não era outro senão o próprio Senhor Jesus Cristo, que depois seria morto na frente de todo mundo, às 3 horas da tarde, numa tarde, na frente, do lado de fora da cidade de Jerusalém, mas na frente de todas as pessoas. O seu sangue que fosse derramado, serviria sim aspergido, mas não nas portas de umbrais, de portas naturais, mas nas portas do nosso coração, para que a morte não tivesse mais poder sobre nós. Aqueles que ficassem do lado de fora, sim, o anjo da morte ou o destruidor passaria e mataria, mas aqueles cujo coração tivesse o sangue aspergido, nunca mais experimentaria a morte. Aleluias. Sim, o seu corpo queimado levaria sobre si toda a nossa enfermidade, a nossa iniquidade, o castigo que nos traz a paz, tudo estava sobre aquele corpo. E aquele corpo, junto com os nossos pecados, seria dilacerado e colocado numa cruz. O seu espírito padeceria. Não num lugar tranquilo, mas num lugar de tormento, de queimaduras, de horror. É isso que representa a carne ser queimada. É Jesus sofrendo no inferno por nós. Todas essas coisas eram representativas e estavam lá. Mas os judeus passaram a vida toda fazendo isso. Comendo do pão e tomando do cálice, dizendo: estamos lembrando do dia que nós somos libertos. E eles não sabiam que a verdadeira liberdade ainda estava por vir. Tudo aquilo que acontecia no passado, continuamente, quase 2000 anos se passaram, e eles fazendo a mesma coisa, as mesmas coisas, eles não sabiam. Então, talvez na hora que Jesus tomou do pão e disse assim: você sabe o que significa esse pão? Talvez Pedro tenha dito: eu sei, Senhor, eu sei. Esse pão significa aquele cordeiro que Moisés matou, não é? Ele deu aquela risadinha e disse: aquele cordeiro era eu. Esse pão, de fato, ele representa o meu corpo, que será entregue, será dado em favor de vós. Ele sabe o que significa esse cálice com suco, com vinho. Talvez eles já não responderam mais e as lágrimas escorrendo no seu rosto. Eles ficaram assim meio que encabulados olhando, e Jesus disse: é isso que vocês estão pensando mesmo. Aquele cordeiro que derramou sangue era eu. Esse cálice representa assim o meu sangue, o sangue da nova aliança. Aleluia. A partir de hoje, tudo vai mudar. Aquela cena que vocês têm guardado no coração como a liberdade do povo do Egito vai se cumprir verdadeiramente, arrancando vocês da garra de Satanás, tirando vocês do mundo maldito, tirando vocês da opressão, da doença, da maldade, da maldição, e carregando vocês de volta para o reino do Filho, do amor de Deus, de um lugar de onde vocês nunca jamais deveriam ter saído. Aleluia. Diga: Deus é bom. Só que o texto não acaba por aí. A Bíblia diz o seguinte: mas, versículo 21, eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha mão sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trair. E eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Então Jesus disse: é isso que vai acontecer e nós vamos ser um. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: um dos que estão aqui sentados comigo vão me trair, vão me levar para aquela cruz. E o curioso é que Jesus deixou exatamente para fazer isso nessa noite. Ou seja, na noite que talvez Jesus estivesse sofrendo a maior angústia da sua vida. Ele sabia de todo o sofrimento, de tudo o que ele passaria. E ele sabia que esse sofrimento ia muito além de que um sofrimento na carne. Ele sabia que esse sofrimento ia muito além de que ter o seu corpo marcado, cortado por chicotes. Ele sabia que a sua própria alma sofreria. Ele sabia que o seu próprio espírito sofreria toda a condenação do pecado e do mal sobre ele. E que tudo isso viria pelo melhor amigo. Por aquele que andou com ele 3 anos e meio. Um entre os 12 iria traí-lo. Apesar de Jesus, antes de estar aqui, ele ser Deus, mas aqui ele tinha uma alma como eu e você. E sabe, foi exatamente nesse dia em que ele estava mais angustiado, aonde a dor da traição rasgava o seu peito e a sua alma, que ele molhou o pão e entregou na mão do seu traidor, nos dando o maior exemplo de humildade e de significado da ceia do Senhor. Porque o maior pecador que já existiu fomos nós. Porque o maior pecado que já existiu foi o homem ter virado as costas para Deus. E se Deus conseguiu olhar de frente nos olhos do homem e dizer: eu te perdoo, por que nós não podemos perdoar aqueles que nos traem? Jesus estava dizendo:
A ceia significa isso, o perdão dos pecados. Mas não apenas o perdão que nós recebemos dos nossos pecados. É o momento que nós decidimos também perdoar aqueles que nos têm feito alguma coisa de mal. É o momento da comunhão, é o momento de você entender que somos apenas um corpo. É o momento de você entender que a mão não pode ficar com raiva da orelha. E que o pé não pode ficar com raiva do braço, porque é diferente. E porque talvez os olhos quisessem ser a boca, mas não podem. Os olhos são feitos para olhar, a boca para comer. Cada um tem a sua função. É o momento de nós entendermos como corpo de Cristo, que cada um de nós somos chamados para alguma coisa. E cada um de nós, fazendo aquilo que foi chamado, completa o outro. Não faz sentido igreja sozinho. Está aí uma coisa que não faz sentido fazer sozinho, é a ceia do Senhor. Você não se reúne em casa sozinho para pegar o pão e comer do cálice. Não faz sentido. Todas as vezes que você reúne isso como igreja, todas as vezes, deve ter isso claro no seu coração. Nós somos perdoados do pior pecado que um homem pode cometer. E temos que estar prontos para perdoar qualquer que tenha sido a falha do nosso irmão. Aleluia. Aleluia. Jesus mostra na noite que ele foi traído que é possível sim. É possível. O amor sempre vai superar o ódio. Sempre. Sempre, 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 sempre. E nós somos inundados pelo amor de Deus. Felizmente, talvez não fica muito claro nesse texto tudo que Jesus queria transmitir. Porque nesse momento talvez ele não pudesse nem abrir tudo tão claramente ainda. Mas depois que ele morre, ele ressuscita. Ele senta com um rapaz chamado Paulo. Ele diz: Paulo, senta aqui que eu quero te mostrar uma coisa. Eu tentei explicar para eles naquela noite, eles não entenderam, mas você vai entender e você vai transmitir para todo mundo. E você vai deixar isso registrado, Paulo, para que todas as gerações possam entender exatamente o significado do meu corpo ser queimado naquela cruz, ser dilacerado naquela cruz, e o significado do meu espírito ter sofrido no inferno. É que nós tenhamos paz. É para que nós tenhamos paz. A Bíblia diz que o castigo que nos trouxe, paz estava sobre ele. Paz estava sobre ele. Paz estava sobre ele. Sabe de uma coisa? O apóstolo Paulo vai escrever em Filipenses, ele diz: você quer ter paz? Quer ter a paz que excede todo o entendimento? Quantos aqui buscam a paz que excede todo o entendimento? Quantos buscam dormir em paz e acordar em paz? Quantos buscam ter a paz que excede todo o entendimento? Ele diz: é fácil, basta você gerenciar os seus pensamentos. Comece a pensar no que é bom, comece a pensar no que é agradável, comece a pensar no que é de boa fama, comece a pensar se tem algo de louvor, se alguma glória há. Se você pensar nessas coisas, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a tua mente e o teu coração em Cristo. Mas o contrário também é verdade. Se eu deixar que a minha mente vagueie naquilo que não é bom, naquilo que é confusão, naquilo que é contenda, naquilo que é fofoca, naquilo que é mal, então a paz se esvairá de mim. E a tormenta chegará na minha vida, invariavelmente. Aleluia. Nós olhamos para a carta de Coríntios e às vezes ficamos no versículo 23 em diante. Mas a carta de Coríntios é uma carta completa e nós não podemos perder o conceito dessa carta inteira. E por isso eu queria que você abrisse Coríntios capítulo de número 1, versículo de número 10. Todos acharam? O apóstolo Paulo, aquele que recebeu de Jesus todas essas instruções e essa revelação da ceia do Senhor, ele diz à igreja de Coríntios da seguinte maneira: olha, eu rogo-vos, rogo. Irmão, você sabe o que é rogar? Rogar não é pedir por favor e gentileza, não. Rogar é, pelo amor de Deus, deixa eu te dizer, eu vou ficar de joelho. Imploro a vocês, eu rogo a vocês. E o que é que Paulo rogava? Que pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, faleis todos a mesma coisa, para que não haja divisão entre vós. Paulo diz: olha, a igreja é para isso, é para falar todo mundo a mesma coisa. A gente tem que parar de um falar uma coisa, outro falar outra. Aleluia. Igreja é para que todos falem a mesma coisa. Quando um não estiver falando a mesma coisa que o outro, a gente vai criar divisão dentro da igreja. Aleluia. Enquanto uns estão celebrando por uma conquista, outros estão criticando a conquista. Enquanto uns estão dizendo: glória a Deus, vamos avançar, estamos construindo. Outro diz: para que tanta construção? E
Todas as vezes que nós fizermos isso, invariavelmente, nós vamos criar divisão dentro da igreja. Eu rogo-vos, pois, irmãos, para que faleis todos a mesma coisa, para que não haja divisão entre vós. Por quê? Porque eu estou informado. Pois a vosso respeito, meus irmãos, eu estou informado, pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Eu refiro-me ao fato de que cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, o outro eu de Apolo, o outro eu de Cefas e o outro eu de Cristo. E eu acho interessante, porque às vezes a gente pode ler assim rapidamente e dizer assim, que povinho fofoqueiro esse povo da casa de Cloe, né? Foram contar para Paulo. Mas irmãos, foram exatamente esses que tiveram coragem de contar para quem resolve. Às vezes a gente comenta com todo mundo, menos com quem resolve. Você já reparou que se você não tem nada a ver com o assunto e nem pode resolver, se você comentar é fofoca? Então se alguém chega para mim e fala alguma coisa, irmãos, olha, não venha para mim um dia e diga assim, pastor, eu vou lhe contar a coisa, mas não pode dizer que foi eu. Ah, pois, conte. Ela vai dizer, quando eu contar, eu disse, vou dizer agora que foi você. Pastor, eu digo, vou dizer para acabar com a fofoca agora. A gente tem que aprender a fazer isso, irmãos. Está entendendo? A gente tem que parar com essa coisa. Por quê? Tu vai ver qual é a consequência disso lá na frente. Aleluia. E ele diz, olha, tu fui informado, graças a Deus que teve alguém que teve coragem de ligar para mim ou mandar um zap para Paulo. Diz, Paulo, tu não sabe o que está acontecendo lá. Ainda bem. Por quê? Ele diz, porque ele foi informado que o povo começou a se dividir na igreja. Um dizendo, ei, eu gosto mais do pastor Anderson. O pastor Marcelo não, o bom é o pastor Anderson. Outros não, mas eu gosto é do pastor Rodrigo. Outros, não, rapaz, mas o pastor Marcelo que é o pastor presidente, tu tá doido? E os outros dizem, eu não confio em homem nenhum, eu gosto é de Jesus. Ou seja, esse é o pior, que é o mais insubmisso, que não se submete a ninguém. As pessoas começaram a fazer isso. Uns começaram a dizer, não, eu só recebo ordem de Paulo. O outro, não, é o de Apolo, o outro é o de Pedro. E provavelmente isso foi motivado por predileção, assim que fala mesmo? Predileção de mensagens. Porque cada um tinha uma mensagem diferente. Cada um tinha um estilo diferente. E é normal, graças a Deus que tem, porque ia ser chato demais todo dia tu ouvir o pastor Marcelo. Apesar de ter gente ouvindo o pastor Marcelo todo dia no rádio, mas está tudo bem. Glória a Deus. Mas não é todo mundo, alguns, né? Glória. Mas pensa, então Paulo ele era um homem doutrinário, mas pelo que ele mesmo disse, parece que ele não era tão eloquente no falar. Ele conhecia, ele tinha uma doutrina, ele transmitia com clareza, mas ele não era aquele homem tão eloquente, ao contrário de Apolo. Apolo era um cara eloquente, Apolo era um cara da galera e botava o povo para cima e motivava. O cara sem ter o batismo no Espírito Santo já arrasava o mundo. Pensa no negócio. E Pedro, por outro lado, apesar de ser inculto, indouto, mas Pedro era o cara do poder, cuja própria sombra curava os enfermos. Então cada um tinha uma mensagem diferente e graças a Deus por isso. Isso é o corpo mesmo. Deixa eu te dizer, você tem 5 dedos na mão e nenhum é igual ao outro. Por que os pregadores têm que ser igual? Por que a gente tem que ficar comparando pastor A com pastor B? Por que a gente tem que ficar fazendo isso, relembrando? Não, ai se fosse o pastor fulano, ai se fosse o pastor Beltrano. Ora, se está o pastor Marcelo aqui é porque Deus quer, queridão. Ou você julga que alguém é superior a Deus para me manter aqui? Aleluia. E o povo fazendo esse tipo de confusão. Aleluias. Não estou falando de vocês, estou falando da igreja de Coríntios. Ele diz, acaso Cristo foi dividido? Ou será que foi Paulo ou o pastor Marcelo crucificado por alguém? Porventura fosse batizado em nome de Paulo? Eu dou graças a Deus, porque eu mesmo a ninguém batizei. Batizei a não ser Cristo e Gaio. Para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Esquecendo aqui, e batizei também os da casa de Estéfanas. Além disso, eu não me lembro se batizei mais ninguém não. Se eu batizei, depois tu me lembra aí, eu não lembro não. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Então Paulo traz equilíbrio para a igreja. E aí ele chega no capítulo de número 3, versículo de número 1, abre comigo. E ele diz, eu porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, e não vos dei alimento sólido. Por quê? Porque ainda não podeis suportá-lo. Nem agora podeis, porque ainda sois
carnais. Porque havendo entre vós ciúmes e contenda, não é assim que sois carnais e estão andando segundo os homens? Quando, pois, alguém diz eu sou de Paulo e outro de Apolo, não é evidente que vocês estão andando na carnalidade? Aleluia. Ou seja, veja só, o que causa divisão na igreja? Cada um falar uma coisa. E o que causa cada um falar uma coisa? Carnalidade. Agora veja que é nesse contexto que Paulo vai falar da ceia. E a ceia, Jesus disse, hoje acabou a ceia da carnalidade, amanhã começa a do reino do Espírito. Ou seja, já é tempo de amadurecer. Já é tempo de sair da religião. Já é tempo de encarar Cristo como verdade absoluta da nossa vida. Já é tempo da gente trazer Cristo para o centro, para o controle do nosso ser. Já é tempo da gente viver em harmonia, em amor e ver manifestar-se em nós o grande e poderoso favor de Deus na nossa vida. Aleluia. Aleluia. Capítulo de número 11. Eu poderia ler a carta todinha, mas não vou não. Vou ler só o capítulo 11 agora. Versículo de número 2. 11, 2. De fato, eu até vos louvo, ou vos elogio, em tudo. Porque vocês, em tudo, peraí, deixa eu ler de novo. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retende as tradições, assim como a vos entreguei. Quero, entretanto, que saibas, que ser Cristo cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Nós vamos dar um pulo agora, vai para o capítulo 17. Então veja, Paulo diz, eu elogio vocês por algumas coisas que vocês estão mantendo exatamente como eu determinei a vocês. Versículo 17 diz assim, do mesmo capítulo. Nisto, porém, que vos prescrevo, eu não vos louvo. Então veja, Paulo diz, vocês estão caminhando bem demais nisso aqui. Mas tem algo que precisa ser mudado, tem algo que precisa ser consertado, tem algo que eu não tenho como elogiar vocês por esse comportamento. E qual era o comportamento que Paulo não elogiava aqueles discípulos, aquele povo? Ele diz, versículo 17, nisto porém que vos prescrevo, não vos louvo. Por quê? Porque quando vos ajuntais, não é para melhor, e sim para pior. Eu quero ler na outra versão que é mais legal. Entretanto, nisto que vos prescrevo, que vou lhe dizer, não vos elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Pensa numa desgraça dessa de você vir para a igreja e ficar pior do que ficar em casa. O pior é que tem condição de acontecer. De gente que saiu de casa até bem, chegou aqui e encontrou algum que disse assim, tu viu o que aconteceu ali? Aí o cara sai daqui amargurado. Alô? A reunião de vocês está fazendo mais mal do que bem. Porque, em primeiro lugar, eu ouço que quando vocês se reúnem como igreja, ou seja, no culto, há divisões entre vós. E até certo ponto eu creio mesmo. Eu creio. Pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados e quais dentre vocês não são aprovados. Porque se há divisão, meu irmão, tem dois lados. E se tem dois lados, Deus está de um lado só. Deus não fica dos dois, não. Sempre haverá o lado que Deus está e o lado que Deus não está. E eu vou te dizer, a corda sempre vai arrebentar desse lado mais fraco. O lado que Deus não está vai se ferrar. Ainda que pareça estar com a razão. Mas se Deus não está nesse negócio, Satanás está no negócio. Porque tem uma oposição a Deus. Não pensa que se você se opor a Deus, você está de ileso, não. Se você se opor a Deus, você está se associando com o diabo. Jesus diz, o que não está comigo, está contra mim. Quem não ajunta, espalha. Então só tem dois lados. Se você está contra, meu irmão, e a outra pessoa está com Deus, pode ser que você está com o diabo. Talvez o diabo não esteja usando você, mas talvez você esteja usando o diabo. Estou falando Coríntios aqui, não é vocês, né? Falando para a igreja de Coríntios. Um povo desse, pelo amor de Deus, hein? Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Vocês até tomam suco, vocês até comem do pão, mas isso não é a ceia, não. Por quê? Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo de há quem se embriague.
Não tem, porventura, casa onde vocês possam comer e beber? Ou seja, quer fazer farra, faz em casa. Ou será que vocês menosprezam a igreja de Deus e envergonham aqueles que nada têm? Que direi? Acha que eu vou elogiar vocês por isso? Certamente que não vos elogio. Então veja, me parece, como eu falei com vocês, que o negócio começou motivado pelos pregadores e terminou dividido em classes sociais. Uns que tinham mais começaram a se reunir separadamente, e os outros também que tinham menos ficou. E eu vou te dizer, existe às vezes pessoas que têm mais, que se afinam com quem tem mais e se ajuntam. Mas acontece muito também os que não têm, por preconceito, não se ajuntam aos que têm. Alô? Eu não, você já viu como fulano é? Eu não, ele é rico, meu filho, nem olha para os pobres. É o pobre que não anda de cabeça erguida e não está observando o quanto o outro está olhando para ele. A gente tem que parar com esse espírito de comiseração. É isso que Paulo disse. Deixa eu te dizer, no momento que a ceia foi celebrada, a partir daquele momento todo mundo se tornou igual. Não tem distinção não, queridão. Ah, pastor, mas a pessoa se acha melhor. O problema é dela, eu estou tratando comigo, não é com os outros. Você já pensou se eu agisse diferente quando eu agisse com a irmã, ou agisse diferente quando eu agisse com a outra irmã? Ela pode agir diferente comigo, e ela pode agir diferente comigo, mas eu não posso agir diferente nem com ela, nem com ela. E se eu não agir diferente com ela e nem com ela, e ela também não agir diferente comigo nem com ela, e nem ela comigo com ela, se a pessoa que todo mundo vai agir igual? Fiz uma confusão, não fiz? Mas eu acho que você entendeu. Ou seja, a gente vai passar a falar as mesmas coisas e ter o mesmo comportamento. Aleluias. Eu estava conversando com uma pessoa maravilhosa ontem, amada de Cristo. E eu dizendo, eu me lembro quando a gente estava lá no Euclides da Cunha, está aqui Bia e Roberto. A gente orava e dizia, Senhor, envia os empresários para essa igreja para que a gente possa ampliar a tua obra. Oramos ou não oramos isso? Aí os empresários chegam, a gente critica os empresários. Alô, onde é que você está com a cabeça? A gente pede a bênção e quando a bênção chega, a gente excomunga a bênção. Graças a Deus, irmãos, a gente está num lugar que não tem predelitismo. Ninguém tem cadeira marcada aqui não, a não ser os ministros que estão na frente. Nós somos iguais em Cristo. E graças a Deus as pessoas que têm chegado aqui não se impõem dessa maneira, muito pelo contrário. As pessoas que têm chegado aqui têm chegado com um coração bom, com um coração generoso, e têm ajudado a todo mundo que está aqui dentro, que pode ser ajudado, irmãos. E não tem nada melhor do que isso, de ver o corpo ajudando o corpo. Mas se a gente entrar na pilha do diabo, irmãos, por causa de insegurança nossa, pouca autoestima, complexos de inferioridade, a gente vai ficar julgando todo mundo. Deixa eu te dizer, Deus olha aqui, ó, e vê todo mundo igualzinho. Desde mim até o último que está lá no fundo. Todo mundo é igual diante de Deus. E tudo isso porque Jesus deu o corpo e derramou o seu sangue por nós. Tudo por causa da ceia do Senhor, nós nos tornamos um corpo. E o corpo, por mais que a irmã seja diferente de mim, talvez na estatura, na cor da pele, na idade, não sei, né? Em alguma coisa ela é diferente de mim, ainda assim ela é corpo e eu sou corpo. E eu vou te dizer, a Bíblia vai dizer exatamente isso, que aqueles que parecem ser inferiores é o que Deus trata com maior honra. Afinal de contas, tem parte do nosso corpo. Deixa eu te dizer uma coisa, é mais fácil você sentir mais dor se bater no dedo mindinho do que no dedão. Dedo mindinho, você, né? O olho é tão pequenininho, tenta chegar no olho. Você... Sim ou não? Sim. Mas a perna é tão grandona e às vezes você toma tanta pancada e nem sente. Então Deus caprichou até nisso, dele ter um cuidado especial naqueles que são tidos como pequenos, como menores, e Deus dá honra. Toma honra. E a gente tem que ficar ligado, antenado nessas coisas, para a gente não ser pego de surpresa pelo diabo, porque a consequência disso é triste. Eu vou ler para você o que é que acontece. Ele diz: será que vocês não têm casa onde comer e beber, ou desprezam a igreja, a igreja de Deus, e humilham os que nada têm? Que lhe direi? Lhe vos elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, naquela noite em que ele foi traído, em que a sua alma estava dilacerada, em que ele poderia dizer, dar uma banana para Judas, Judas, aqui para você, ó, vai para lá, você é um demônio.
No entanto, foi a ele que ele honrou, pegou o pão e deu na mão. Mesmo com sua alma dilacerada, ele passou por cima, porque ele sabia que o sacrifício dele estava superior a isso. Aleluia. Não pense que porque Judas traiu Jesus, ele foi excluído da salvação, não. Jesus morreu por Judas também. Está entendendo? O sacrifício foi por ele também. Aleluia. E tendo dado a graça, partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Façam isso em memória de mim. Ou seja, você não pode esquecer nunca, jamais o sacrifício de Jesus. Quando você lembra do sacrifício da cruz, do sangue derramado, isso tem que estar vivo dentro de você. Porque na hora que você estiver bem com raiva de um irmão, você vai lembrar o quanto que Deus estava com raiva de você. Quando você estiver bem angustiado com alguém, chateado, revoltado, com mágoa no coração, você vai lembrar o quanto Deus estava magoado com você. E nem por isso Ele deixou dar o seu filho para você. É isso que Ele está dizendo. Não deixa isso sair da tua memória. Porque se a gente entrar em uma de religião, a gente esquece o que Jesus fez e critica todo mundo. Porque ninguém é perfeito, irmão. Quem aqui é perfeito? A igreja não é lugar de gente perfeito, não. A igreja, infelizmente, é lugar de gente doente. As pessoas chegam doentes. As pessoas não chegam aqui porque estão bem demais. Estou tão feliz que vim para a igreja. Eu era católico, estava tão feliz lá, mas eu decidi vir para cá. Não. As pessoas vêm porque estão destruídas. As pessoas vêm porque não estão vendo esperança. As pessoas vêm porque estão machucadas. As pessoas vêm para a igreja porque não veem esperança no mundo. As pessoas vêm porque estão doentes, porque estão quebradas, sem dinheiro. E são essas pessoas que nós recebemos aqui e temos que estar sempre viva a nossa memória na cruz do Calvário. Para quê? Para que nós sempre estejamos dispostos a perdoar aqueles que chegaram. Aqueles que são mais fracos na fé. Aqueles que porventura ainda não cresceram o suficiente. Nós que estamos na frente temos que segurar nossa ondinha mesmo, segurar nossa alminha mesmo, segurar nossa carninha mesmo e molhar o pão e entregar para o pequeno, ainda que esse pequeno seja rico ou pobre, porque não é dinheiro que faz alguém maior ou menor do que o outro. Às vezes a pessoa é financeiramente bem de vida, mas chega aqui como um bebê espiritual, que precisa do mesmo cuidado, da mesma atenção que qualquer outro. Mas se der uma atenção para essa pessoa, não. Vamos pensar um pouco. Estou falando como pai a filhos. Amém. Da mesma forma, depois de haver ceado, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vão proclamar a morte do Senhor. A morte do Senhor foi em benefício de quem? Nossa. Ou seja, você vai proclamar: Ele morreu por mim, Ele morreu por mim, Ele morreu por mim, Ele não tinha pecado e eu tinha pecado, Ele morreu por mim. Ele merecia morrer? Não, quem merecia morrer era eu. No entanto, Ele me perdoou. É isso que Ele está dizendo. Enquanto você fizer isso, você vai estar com isso vivo dentro de você. Que você foi perdoado, eu fui perdoado, todos nós somos perdoados do pior pecado que existe. Nós somos. Então não existe pecado que a gente não possa perdoar. Não existe ofensa que a gente não possa perdoar. Aleluia. Portanto, Ele disse que nós devemos fazer isso até que Ele venha. Por que até que Ele venha? Porque quando Ele vir, acaba. Não vai precisar mais. Ou seja, até Ele vir, nós ainda estamos nesse corpinho de carne. Nós ainda estamos lutando contra Satanás. Nós ainda estamos lutando na nossa mente contra essas coisas. Então isso vai nos fortalecer. Ou seja, há uma guerra na tua mente. Foi isso que eu falei lá atrás. Que pode te gerar paz ou pode te gerar conflitos. O que te gera paz é você ter pensamentos bons. É você ter pensamento de paz. É você esperar o melhor das pessoas. É você não ficar julgando ninguém. É você não condenar ninguém. É você não levantar falso testemunho. É você não fazer fofoca. É você não ouvir fofoca. É isso que vai trazer paz para você. Mas quer guerra, quer conflito? Dá ouvido ao diabo. E aí você vai ouvir todas essas coisas contrárias e você vai ver uma vida desgraçada. E eu vou te dizer uma coisa. Sabe o que acontece? Quem ouviu meu programa ouviu eu falar essa semana sobre isso. Hoje, a maioria das doenças são doenças psicossomáticas. E o que é que são doenças psicossomáticas? São doenças que têm a sua origem no psicológico humano. O psicológico está falando de mente, de pensamentos. Agora, não pense que é porque é uma doença psicológica, ela não reflete do lado de fora. Muito pelo contrário. Ela começa lá, mas reflete fora, em todos os aparelhos do seu corpo. Seja no aparelho digestivo, começa com uma gastrite, uma úlcera, e aquilo vai tomando o seu corpo, esofagite, refluxos, todas essas desgraças, tudo que vem de coisas da mente. Pode estourar no teu corpo, no teu aparelho cardiovascular, um aneurisma, com tantas outras coisas. Pode estourar no teu aparelho nervoso,
Tudo isso que vem da mente. E a gente está vendo as pessoas morrendo. E o mal do século crescendo. Depressão crescendo. Angústia crescendo. Estresse crescendo. Ansiedade crescendo. Por quê? Por causa de pensamentos. Porque a gente está deixando de meditar na cruz de Cristo e meditando nos problemas. Porque a gente está naturalizando a igreja. Preste atenção, você vai ver se não é isso que Paulo vai dizer aqui. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue de Jesus. Espera aí, qual é a indignidade que ele está se referindo aqui? A contenda. Ele vem falando da contenda que estava lá, da divisão na igreja. Ele diz, faz divisão na igreja, tem coragem de beber do cálice e comer do pão? Você não entendeu o cálice e o pão. É isso que ele está dizendo. Isso é tornar comum, indigno, a ceia do Senhor. Tanto faz. Não, eu não entendi, eu só estou comendo um pãozinho e um suco de uva. Pastor, então é melhor a gente não comer, né, do são. Ele diz, ó, então examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Não é não comer que resolve, é exatamente o contrário. É você resolver seus problemas internos que resolve o problema. Vou sair da igreja hoje. Pois saia, porque você vai levar a sua insatisfação com você. Porque as insatisfações não estão do lado de fora, irmãos, as insatisfações estão dentro. Porque se tem alguns felizes e outros que não estão felizes. Se há divisão, não é porque tem dois lados? E um lado tem razão e outro não. Alô? Está entendendo o que Paulo está dizendo? Ele diz, então se examina, vê se você está caindo nessa malha fina hoje. E muda o teu comportamento. E eu vou dizer uma coisa, o comer do pão e beber do cálice é repetir a atitude de Cristo. Quando diante do seu algoz, repartiu com ele o seu punhado de pão. E trocou com ele seu cálice. Ele disse, se Jesus pode, nós podemos também. Se nós olhamos para dentro e estamos indignados com alguma circunstância, alguma situação, ora, primeiro tudo que você devia fazer é procurar a pessoa e falar para ela. Não é para os outros. E se é apenas um julgamento, purifica teu coração, vê se não é Satanás botando coisa na tua mente. Porque se você trouxer os seus pensamentos porque é bom, porque é puro, porque é de boa fama, se tiver algo de louvor, você vai ter a paz de Cristo que excede o seu entendimento. Eu posso olhar para o Renato e Renato pode ser a pior pessoa do mundo, mas se eu espero o melhor dele, eu estou bem. Ele pode estar mal, mas eu estou bem. Mas se eu começar a olhar para o Renato pode ser a melhor pessoa do mundo. Se eu começar a achar que ele não é, isso vai me angustiando, trazendo depressão. Começa a pensar mal do Renato. Toda a atitude do Renato eu vou estar questionando, eu vou estar observando. Isso vai me matando aos poucos. Vai me adoecendo. Enquanto o Renato está bem, rindo, feliz e contente, eu estou morrendo. Porque guardar mágoa, fazer julgamento, esperar o mal das pessoas é como tomar veneno querendo que o outro morra. Entendeu agora? Então ele diz, examina cada um a si mesmo. E vê se você está tendo a mesma atitude de Cristo. Vê se você está dignificando esse momento de fato como Cristo dignificou. Vê se você está vindo para aqui dizendo, eu esperei ansiosamente chegar esse domingo para tomar a ceia do Senhor. Ou nós estávamos vindo aqui, não, nem sabia que hoje era ceia. A gente não pode expressar essas coisas dessa maneira, não. Foi um mandamento de Cristo, irmãos. Não foi invenção do pastor Marcelo, nem de homem algum. Aleluias. Pois quem come e bebe, sem discernir, sem examinar-se a si mesmo, o corpo do Senhor come e bebe sua própria condenação. Versículo 30. É por isso. Por isso o quê? Porque as pessoas estão indignificando o corpo e o sangue de Jesus. É por isso que há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos ou vários que já morreram. Começa a entender agora às vezes o motivo pelo qual as pessoas estão morrendo, adoecendo. Porque em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, nós temos cura. No seu corpo dilacerado nós temos cura. No seu sangue nós temos paz. Mas se a gente indignifica isso, torna comum, diz é qualquer coisa, é só um pedaço de pão e um copo de suco, eu posso fazer de maneira leviana, sabe o que vai acontecer? Você vai continuar nos mesmos erros, julgando as pessoas, pensando mal, falando mal, fofocando, e a sua vida está sendo angustiante todo dia. Fraco na fé, vai viver o tempo todo fraco. Estou me sentindo fraco, não estou conseguindo.
Você vai passar todo dia adoecendo, depressão, angústia, estresse, ansiedade, tomando remédio controlado. Até o ponto que Satanás vai conseguir ceifar a tua vida. Porque não é Deus que faz isso não, é Satanás. Aleluia. Eu quero ler até o final para a gente não fugir de contexto algum aqui. E muitos já dormiram, não foi isso? Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos. Está mandando examinar os irmãos aqui? Não, vamos ver como é que as pessoas estão tratando uns aos outros. Não, ele diz, examina você como está tratando uns aos outros. Aleluia. Se tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Ou seja, volta para a carnalidade. Aquele que anda na carne tem juízo sobre a sua vida. Está andando na lei. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros, honre os irmãos. Se alguém estiver com fome, come em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, eu lhes darei instrução depois. Então, essa é a instrução de Paulo para a igreja. Então, esse momento é um momento pleno para nós. É um momento maravilhoso para nós. O momento da ceia não deveria ser um momento fúnebre. Deveria ser um momento da nossa alegria, da nossa comunhão. Deixa eu te dizer uma coisa. Existe uma passagem da Bíblia, eu não vou abrir, nós já estamos encerrando aqui. Mas Jesus estava ensinando no templo. E os fariseus chegaram com uma mulher e a atiraram no chão. Aí, ó, a adúltera foi pega em adultério. A lei manda matar. O que você vai fazer? E a morte para uma adúltera era apedrejamento. Mas Jesus fez o quê? Disse, qual de vós aí, ó, que nunca cometeu pecado nenhum, pode começar o apedrejamento por eles aí. A Bíblia diz que começou a sair dos mais velhos até os mais moços. Foram embora. E aí Jesus disse, e aí moça, ninguém te condenou não? Ela disse, não. Ele disse, eu também não te condeno. Vá em paz e não peques mais. Agora, deixa eu trazer luz para uma coisa aqui. A gente olha e parece que essa mulher era santa. Ela era adúltera. Era um pecado grave, meu irmão. Não era um pecado não, era um pecado gravíssimo. Gravíssimo, era terrível. Se fosse hoje, meu irmão, na igreja a gente ia meter a pedra e o couro na mulher. Pode ter certeza disso. Porque a gente ouve assim por trás da montanha que alguém, rapaz, eu vi uma conversa, a gente já condena, que dirá se pegar em flagrante. A gente vê um vídeo que o povo pega as mulheres lá ou o marido lá no motel, dá uma confusão, dá mais de 1 milhão de visualizações no Facebook. Pensa uma mulher que foi pego na hora de jogar. Eu quero trazer vocês para que aquela mulher de fato estava num ato ilícito. Ela estava lá no tchaca-tchaca na buchaca com o marido que não era dela. O negócio era complicado. Ela era adúltera, ela não era não, não mentiram não, ela era. Ela era. Mas não tem pior pecado que possa ser que não seja apagado pelo sangue de Jesus. E outra, quando Deus olha lá e vê você pecando com mentira e com fofoca e vê alguém adulterando, é a mesma coisa. Para Deus não faz distinção não. Está entendendo agora? Foi por isso que Jesus disse, e aí, vocês não têm pecado? Talvez nenhum daqueles nunca tivesse adulterado na vida. Mas começaram a pensar, peraí, tem razão, se a gente for botar a nossa vida na balança, a gente também tem. Aí os que pecaram mais saíram primeiro. Claro, os que pecaram menos assim, gente. Vamos embora que eu não sei o que está acontecendo, eu vou ficar não. Ó, cascaram fora. E Jesus disse, eu sou o único aqui que teria o direito de te julgar e te condenar, porque eu não tenho pecado. Mas eu não vim para condenar o mundo. Eu vim para que o mundo seja salvo por mim. A gente não está aqui para condenar ninguém, irmãos, para julgar ninguém. A gente está aqui para amar, para salvar as pessoas. Se a gente ouvir essa mensagem e receber no coração, ao invés de ficar criticando, é por isso e por aquilo. Não, não é por isso e por aquilo, não, é porque o Senhor falou comigo para falar. Eu estou te dando uma resposta para talvez alguém que esteja falando especificamente agora. Eu estou falando isso e o Senhor Jesus está dizendo, não pense que não há juízo, não, que quando você deixa Satanás se sentar no seu coração, Satanás vai roubar a tua vida. Não é Deus não, o castigo não vem de Deus não, vem de Satanás. O problema é que quando eu não estou com Deus, eu estou com o diabo. Ou seja, deixa eu te bater direto aqui, tá no canto direito. Se eu estou trazendo uma mensagem dessa e eu acredito ser inspirado pelo Espírito, você está dizendo que não, bom, se eu tiver razão, você está num problema. Aí é só pagar para ver.
Porque se você não está com Deus, você está com o diabo. Jesus disse isso: aquele que não está comigo está contra mim. É simples assim. Amém? Eu vou chamar o Ministério de Música ali, por favor. Cadê? Aleluia. A gente precisa desconfigurar nossa cabeça de lei, irmãos, e trazer nossa cabeça para a graça. Nós precisamos tirar nossa cabeça das obras e colocar nossa cabeça no amor. Nós precisamos amar as pessoas independente. Eu vou dizer uma coisa: eu acho que ninguém aqui dentro, graças a Deus, cometeu um pecado pior do que o que aquela mulher cometeu. Eu creio que ninguém aqui cometeu um pecado pior, mais escandaloso do que o que aquela mulher cometeu. E Jesus não condenou aquela mulher. E nós devemos fazer o que ele faz. Aleluia. Amém. Nós vamos cantar uma canção. Você vai ficar sentado, vai curvar a sua cabeça e vai fazer uma reflexão mesmo, examinar a si mesmo. É isso que a Bíblia manda. Faz um autoexame. Não fica na hora pensando na vida dos irmãos que estão errando, não. Pensa na tua. Quero ver bem se o irmão fulano vai ter coragem de pegar a ceia. Eu quero ver se você que está falando isso vai ter coragem de pegar a ceia. É isso que eu estou dizendo. Então a gente tem que ser honesto conosco mesmo. Amém? Olha para o teu coração. De repente são coisas tão simples assim que estão impedindo o teu crescimento, o teu avanço. A cura na tua casa. Talvez seja isso que estão impedindo os benefícios da cruz chegarem na tua vida. Talvez você esteja até bem, mas não é nos benefícios de Cristo, é na força do teu braço. Pode ser mais leve. Pode ser mais leve. Amém? Abre teu coração. Por pior que a pessoa tenha cometido erro e você sabe que ele cometeu, olha, não foi pior do que o erro que nós cometemos contra Deus. Não foi pior. Nós podemos sim abrir o nosso coração, nos purificar de tudo o que nos contamina por dentro. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Está neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Jesus reina nesse lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre.
Eu sou livre. Liberdade está nesse lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Eu sou livre, somos livres em Ti, Senhor. Jesus reina nesse lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Aleluia, Senhor. Nós te rendemos graças porque reconhecemos a liberdade que temos em Ti. Glória a Deus, Senhor. Nós te damos graças. Deixa eu contar algo para vocês. Moisés um dia arrancou o povo do Egito. Quando através do sangue do cordeiro imolado driblou o anjo da morte e os arrancou com mão poderosa, levando eles de volta para o lugar de segurança e paz. Isso ficou tão marcado no povo de Israel que 2000 anos não foram suficientes de apagar o fulgor da gratidão no coração deles. Eles continuamente, todos os anos, eles celebravam na gratidão. Senhor, muito obrigado. 2000 anos, ninguém viveu isso tudo lá. Mas aos filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos filhos das gerações. Porque um dia estava na terra prometida, dizia: Senhor, eu sou grato que um dia o Senhor tirou o meu tataravô do Egito. E a Bíblia diz que quando eles faziam isso, eles imolavam o cordeiro. O sangue desse cordeiro era derramado e o sumo sacerdote entrava na tenda da propiciação. E ao entrar, aquele povo ficava do lado de fora esperando para ver o que Deus ia responder acerca daquele sangue. E eles levavam aquele sangue e entregavam. E quando o sacerdote voltava, ele molhava as mãos com o sangue. E como não podia anunciar de um por um, ele fazia assim, para que todo mundo pudesse ver. E esse sinal dizia: Deus está feliz, está satisfeito com o teu sacrifício. Deus está satisfeito com a tua gratidão, com o teu reconhecimento de que um dia Ele te tirou do Egito. E sabe de uma coisa? A Bíblia diz que o povo de Israel fazia festa 30 dias, irmãos. E era tanta festa que as nações do lado viam eles celebrando e diziam assim: o que é que esse povo tem? Só que tudo isso não era real, era apenas uma figura do que viria. A verdadeira Páscoa aconteceu conosco quando Jesus Cristo na cruz do Calvário, há 2000 anos, derramou o seu sangue. E o seu sangue não foi levado numa tenda normal, ele foi entrado nos céus. Jesus adentrou as portas celestiais e os anjos viram esse momento e disseram: levantais, ó portas, as vossas cabeças. Levantais, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E Jesus entrou, irmãos, e voltou com as suas mãos ainda furadas, ensanguentadas. E ele olhou para nós e fez assim, ó. E ele disse: pronto, agora está consumado. Está consumado. Essa alegria deve estar indizível dentro de nós. A nossa gratidão deve ser indizível dentro de nós. É por isso que Jesus diz: eu sei que talvez você tenha memória fraca, por isso faça todos os dias, se possível, isso em memória. Refresca a tua memória com isso todo dia, para que você nunca se esqueça de onde você saiu. E que apesar de hoje você ser a justiça de Deus, um dia você estava na lama do pecado. Que assim como outros estão, você também já esteve lá. E hoje você pode louvar a Deus porque você é puro. Amém. Aleluia. Que a nossa pureza em Cristo não sirva para julgar ninguém. Que a nossa liberdade em Cristo não seja para oprimir ninguém. Que a nossa alegria em Cristo não seja para ser tristeza de outros. Muito pelo contrário. Que continuamos sendo a luz do mundo e o sal da terra. E trazendo paz, 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 paz. Para que não haja em nosso meio doentes. Para que não haja no nosso meio fracos. Para que não haja no nosso meio pessoas que morrem. Mas antes, que todos nós estejamos curados e sarados, recebendo o benefício da cruz de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. É nessa consciência que nós vamos cear agora. E eu quero que você faça a sua própria oração dizendo a sua gratidão ao Senhor pelo corpo de Cristo, representado aqui pelo pão, e pelo sangue de Cristo, representado aqui pelo cálice. Faz isso agora, curva a sua cabeça e agradece ao Senhor por isso.
Depois, aos poucos, coma do pão. Aleluia. Obrigado, Senhor, nós entendemos o propósito, estarmos aqui reunidos como igreja e cearmos. O propósito é entender, Senhor, que fomos perdoados, fomos comprados, fomos libertos pelo seu sangue e pelo seu corpo na cruz do Calvário. Por isso, Senhor, devemos destilar amor e passar adiante tão grande salvação. Nós abrimos mão, Senhor, hoje da ofensa, da mágoa, da injúria e tudo aquilo que traz toda doença à vida humana. E nós ficamos hoje com o sacrifício de Jesus, com o corpo e com o seu sangue derramado em favor de nós. Nós purificamos o nosso coração hoje de tudo o que nos aprisiona. E quando comermos desse pão e tomarmos desse cálice, sairemos daqui mais uma vez renovados na consciência de que somos uma nova criação, de que somos a justiça de Deus, de que somos sarados e curados em Cristo Jesus. Ao comermos desse pão e tomarmos desse cálice, nós vamos anunciar, proclamar os benefícios da cruz de Cristo Jesus. E nós vamos fazer isso continuamente até o dia glorioso da sua volta para resgate do nosso corpo. Em nome de Jesus, Pai. Eu como do pão e tomo do cálice agora nessa convicção.